Se você tem sentido dores nas articulações, cansaço sem explicação, inchaço na barriga, dor nos joelhos, dificuldade para dormir ou aquela sensação de corpo pesado, existe uma grande chance de algo silencioso estar acontecendo dentro de você. Inflamação crônica. E o mais curioso e assustador é que muitas pessoas acreditam que esses sintomas são apenas consequência da idade. Mas não são. O corpo não dói sem motivo. O corpo não inflama do nada. E a maioria das pessoas que está sofrendo com esses sintomas tem uma coisa em comum. Elas estão comendo alimentos que estimulam a inflamação todos os dias, sem saber. A inflamação crônica funciona como uma fogueira acesa dentro do corpo. Ela começa pequena, quase imperceptível. Mas, com o tempo, ela cresce. E cresce até aparecer como? Dor nas juntas, barriga estufada, pressão alta, gordura no fígado, colesterol alterado, diabetes e até doenças mais sérias. Aqui vai algo essencial antes de continuarmos. Este vídeo é 100% informativo. Ele não substitui profissionais de saúde, consulta médica ou diagnóstico. Toda mudança importante na alimentação deve ser acompanhada por um especialista. Dito isso, aqui está o ponto crucial. A inflamação começa antes da doença, e os alimentos têm um papel enorme nisso. Nos próximos minutos, você vai entender quais alimentos inflamam seu corpo e quais fazem o contrário. Apagam essa inflamação e ajudam você a recuperar sua energia e sua saúde. Mas antes, me conta aqui nos comentários. Você sente dor nas articulações ou inchaço com frequência? Pode ser um sinal de que essa fogueira já está acesa há mais tempo do que você imagina. Por que a inflamação virou um problema tão comum depois dos 50? Muita gente acredita que, depois dos 50, sentir dor, cansaço ou inchaço é normal. Mas a verdade é que o corpo não envelhece da noite para o dia. Ele responde ao que fazemos com ele por anos, e a alimentação é um dos fatores mais importantes nessa história. Com o passar do tempo, o metabolismo fica mais lento, a produção de hormônios diminui e o corpo passa a reagir de forma diferente aos alimentos. Algo que você conseguia comer aos 20 anos sem sentir nada. Hoje pode provocar desconforto, dor e até inflamação. Mas existe outro detalhe que quase ninguém percebe. O corpo perde eficiência para desligar processos inflamatórios. Ou seja, quando alguma coisa irrita o organismo, seja um alimento, estresse, sedentarismo ou excesso de açúcar, a inflamação começa, mas não termina. E quando isso acontece repetidamente, ela deixa de ser uma resposta rápida e se transforma em algo constante. Além disso, fatores comuns após os 50 aumentam o risco, como queda na qualidade do sono, menos atividade física, ganho de gordura abdominal, alterações na microbiota intestinal, resistência à insulina, estresse acumulado ao longo da vida. Tudo isso cria o cenário perfeito para a inflamação crônica se instalar, silenciosa, persistente e muitas vezes ignorada. E tem mais. Hoje, alimentos ultraprocessados, açúcar escondido e gorduras baratas estão por toda parte. E o corpo humano, especialmente o corpo depois dos 50, não foi feito para lidar com isso todos os dias. Por isso, se você sente dor nos joelhos, rigidez ao acordar, azia frequente, intestino preso ou barriga inflamada, o problema pode não ser a idade. Pode ser o que você está colocando no prato. Nos próximos tópicos, você vai descobrir os alimentos que inflamam seu corpo silenciosamente e os que ajudam a reverter esse processo. Agora que você já entende como a inflamação funciona e por que ela aumenta com a idade, precisamos falar sobre os principais responsáveis, os alimentos que ativam esse processo dentro do seu corpo. E antes de continuar, eu já aviso. Alguns deles estão tão presentes na rotina que talvez você nem imagine o quanto fazem mal. Vamos começar. 1. Açúcar, o combustível da inflamação. Quando você consome açúcar, seja no café adoçado,
Naquele pedaço de bolo ou em um suco industrializado, o corpo tem um pico rápido de glicose. Para controlar isso, ele libera insulina. O problema é que, com o tempo, o corpo começa a ficar resistente a essa insulina, e isso cria um ambiente inflamatório constante. Além disso, o açúcar alimenta micro-organismos e processos inflamatórios no intestino, que funcionam como uma porta para várias doenças. 2. Farinhas brancas. O açúcar disfarçado. Pão francês, massas, pizzas, bolachas, bolos industrializados. Mesmo que não pareçam doces, eles se transformam em açúcar dentro do corpo com a mesma velocidade. O resultado? Picos de glicose e maior inflamação, acúmulo de gordura abdominal, mais dor nas articulações. Hoje, para muita gente, o corpo não dói porque está velho, dói porque está inflamado. 3. Óleos vegetais refinados, soja, milho, canola, girassol. Esses óleos parecem inofensivos, mas são ricos em ômega 6 inflamatório. Quando consumidos em excesso, como acontece em frituras, fast food, margarina e comida industrial, eles desequilibram o sistema imunológico e aumentam a inflamação. Um corpo com mais ômega 6 do que ômega 3 é como uma fogueira esperando lenha. 4. Carnes processadas, salsicha, presunto, linguiça, bacon. Esses alimentos contêm nitritos, sódio em excesso e toxinas formadas no processamento. O corpo reconhece essas substâncias como agressoras e responde com inflamação. Não é por acaso que estudos ligam carnes processadas ao aumento de doenças cardíacas, intestinais e até neurodegenerativas. 5. Ultraprocessados. Tudo que tem ingredientes que você não reconhece. Molhos prontos, alimentos congelados, salgadinhos, sobremesas industriais, comidas rápidas. Eles não alimentam, eles irritam. Corantes, conservantes, estabilizantes, saborizantes. Nada disso foi feito para o corpo processar diariamente. E aqui está o ponto mais importante deste tópico. A inflamação não acontece porque você comeu uma vez. Ela acontece porque você come isso todos os dias, sem perceber. E quanto mais tempo esse padrão continua, mais forte a inflamação fica, até virar dor, doença, cansaço e perda de qualidade de vida. Mas a boa notícia é: se existem alimentos que inflamam, também existem alimentos que apagam essa inflamação. E é exatamente isso que você vai ver no próximo tópico. 4. Os alimentos que ajudam a apagar a inflamação e proteger o corpo. Se no tópico anterior falamos dos gatilhos da inflamação, agora vamos falar dos alimentos que fazem o oposto. Eles ajudam o corpo a se acalmar, reparar tecidos, reduzir dor e recuperar equilíbrio. E o mais interessante é que, ao contrário dos inflamatórios, que irritam o organismo, esses alimentos conversam com o corpo, fortalecem o intestino, equilibram hormônios e reduzem o estresse interno. Alguns deles até ativam genes relacionados à longevidade. Vamos por partes. 1. Azeite de oliva extra virgem. O óleo certo para o corpo. Enquanto óleos refinados inflamam, o azeite faz o contrário. Ele contém polifenóis poderosos, como a oleocantal, que funciona de maneira semelhante a anti-inflamatórios farmacêuticos, mas sem os efeitos colaterais. Pessoas que consomem azeite regularmente têm menos doenças cardíacas, menos dor crônica e menos inflamação. 2. Peixes ricos em ômega 3, o apagador da inflamação. Salmão, sardinha, anchova. O ômega 3 desses alimentos combate diretamente o excesso de ômega 6 e reduz inflamação nas articulações, no cérebro e no sistema cardiovascular. Muita gente percebe melhora na dor do joelho e da coluna apenas ao ajustar esse equilíbrio. 3. Vegetais verdes escuros, o combustível da reparação. Couve, brócolis, espinafre, rúcula. Eles são ricos em fibras, vitaminas antioxidantes e compostos anti-inflamatórios naturais. Além disso, alimentam a microbiota intestinal e, sem um intestino saudável,
Não existe corpo sem inflamação. 4. Cúrcuma, o anti-inflamatório natural mais estudado do mundo. A cúrcuma, também chamada açafrão da terra, contém curcumina, um composto tão poderoso que estudos comparam seus efeitos a medicamentos anti-inflamatórios convencionais. Em muitas pessoas, a cúrcuma reduz rigidez, dor e inflamação no corpo inteiro. Quando combinada com pimenta preta, sua absorção aumenta drasticamente. 5. Alho, cebola e gengibre, os pequenos soldados invisíveis. Esses alimentos contêm compostos naturais, como quercetina, alicina e gingerol, todos com efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes reconhecidos pela ciência. Eles melhoram circulação, reduzem inflamação sistêmica e fortalecem o sistema imune. 6. Frutas vermelhas, pequenas, mas poderosas. Morangos, uvas roxas, mirtilos, amoras. Elas contêm antocianinas, pigmentos que ajudam a reduzir inflamação e proteger vasos sanguíneos, articulações e o cérebro. E aqui está o ponto mais importante. Não precisa mudar tudo da noite para o dia. Mudar um alimento por vez já começa a transformar seu corpo por dentro. Com o tempo, seu corpo responde: menos dor, menos inchaço, mais energia, mais leveza, mais saúde. A inflamação não desaparece com um milagre. Ela desaparece com consistência. A inflamação dá sinais. E ignorar esses sinais tem um preço. Depois dos 50, o corpo fala, mas muita gente não escuta. A verdade é que ninguém acorda com diabetes do nada. Ninguém desenvolve dor crônica, pressão alta ou gordura no fígado de um dia para o outro. Essas condições começam anos antes, através de sinais sutis: cansaço constante, intestino desregulado, pele mais sensível, articulações doloridas, barriga que cresce sem explicação, sono cada vez mais leve e uma sensação difícil de explicar, como se algo não estivesse bem. Esses sinais são o corpo tentando avisar: eu estou inflamado. E a boa notícia é: mesmo que essa inflamação já tenha começado, você ainda tem tempo de desacelerar esse processo, aliviar os sintomas e recuperar parte da sua saúde. Não existe fórmula mágica. Não existe um único alimento salvador, mas existe escolha. E cada vez que você troca um alimento inflamatório por um alimento anti-inflamatório, você envia uma mensagem ao seu corpo: eu estou cuidando de você. Você não está mais sozinho. Vamos recuperar essa saúde juntos. Isso vale mais do que qualquer remédio tomado tarde demais. Antes de encerrar, um aviso importante. Este vídeo é informativo, construído com base em evidências científicas sobre alimentação e inflamação, mas não substitui acompanhamento médico, nutricional ou exames clínicos. Cada corpo é único. Se você tem dores persistentes, inflamação contínua, diagnóstico de doença autoimune, diabetes, obesidade ou problemas cardíacos, procure um profissional de saúde. Cuidar cedo significa viver melhor e com menos sofrimento. Agora, eu quero ouvir você. Qual alimento desse vídeo você descobriu hoje que pode estar inflamando seu corpo? Comenta aqui nos comentários. Seu comentário pode ajudar outra pessoa que está passando pelo mesmo sem saber. E antes de ir, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana eu trago novos conteúdos para ajudar você a envelhecer, com menos dor, mais energia, mais consciência e muito mais qualidade de vida.